agora os nossos estudos sobre entrevista. Pessoal, muita atenção aqui em mim agora. Esse instrumental, ele é o mais complexo de todos. Por quê? Quando a gente faz uma visita, o que a gente faz? Entrevista. Quando a gente faz um estudo social, o que a gente faz? Entrevista. Quando a gente está lá na nossa sala de serviço social e chega alguém, o que a gente faz? Entrevista. A entrevista, gente, ela permeia toda a nossa prática profissional. E não de agora, desde os primórdios. A própria Mary Richmond chamava, falava sobre a importância dessa entrevista para se ter o diagnóstico social. Então, desde os primórdios da nossa profissão, nós aplicamos entrevista. Então, vai ser uma aula um pouquinho mais longa, porque são muitos detalhes, é uma parte mais técnica, inclusive, mas que vai servir muito para a tua aprovação em concurso. Tem muita questão desse assunto e mais. Vai servir muito também para a tua prática profissional. Então, vem comigo, vem com a professora Shelley, que nós vamos, fechar esse assunto com chave de ouro, com cadeado de chave de ouro, pegar a chave e jogar fora e ele vai ficar trancado dentro da tua cabeça. Ouve um amém? Amém. Bora lá. Entrevista, minha gente. A entrevista é muito importante que você se lembre dela. Ela não é apenas uma conversa. Ela não é apenas um papo que a gente está tendo com o usuário. Segundo a literatura, a principal característica da entrevista é que ela é um momento de diálogo. Mas, além de um momento de diálogo, ela é também um momento de relacionamento profissional. Isso aqui é crucial, pessoal, porque relacionamento trata-se de uma parte muito importante da nossa profissão. Porque é a partir do relacionamento que nós construímos vínculo. É a partir do vínculo que nós conseguimos confiança. É a partir da confiança que nós conseguimos avançar com orientações, encaminhamentos e com, de fato, mudanças e planos que transformem a vida dos indivíduos e das famílias. Então, quero que você pense a entrevista com essas duas palavras, diálogo e relacionamento, mas porque elas juntas criam a principal coisa que toda profissão precisa com o usuário, com a família que está atendendo, que é o vínculo. Sabe? Está vinculado dessa relação de confiança, porque é a partir daí que nós avançamos. Essa ação de dialogar, de questionar e buscar informações. Isso mesmo, a entrevista. Quando nós fazemos uma entrevista é porque nós precisamos de mais informações. Olhe, eu não estou falando que precisamos saber da verdade. Uma coisa são informações, outra coisa é verdade. Nós queremos informações, é diferente, ou seja, nós queremos construir um conhecimento a partir do diálogo, a partir do questionamento, de uma maneira aleatória. Não, como somos profissionais, a entrevista tem que ser direcionada e planejada. Então, você não pode fazer uma entrevista do absolutamente nada, espontânea, e perguntar o que lhe vier à cabeça. Isso nós fazemos com os nossos amigos e vá lá e olhe lá. Então, quando nós somos profissionais, existe muita responsabilidade no ato de obter essas informações. Por isso que precisamos fazer sempre de uma maneira direcionada do ponto de vista técnico e planejada do ponto de vista de pensar cada etapa
dessa entrevista. Magalhães, que é a Selma Magalhães, ela tem um livro que eu vou deixar, inclusive, no Drive para vocês acessarem, que é um livro muito famoso, que é Avaliação em Linguagem, onde ela vai falar de vários instrumentais, e ela vai dizer que um bom entrevistador, ele ouve muito e fala pouco. Já ouvisse aquele ditado que com certeza alguém já falou para você alguma vez na vida: a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos. Então, a entrevista é isso. Não somos nós que temos que falar. Nós estamos lá para obter informações, porque quem fala, quem é o protagonista, quem é o sujeito da entrevista? É o usuário ou a sua família. Então, temos que ouvir muito. É uma capacidade de escuta, de atenção, tá? De atenção. Porque escutar também não, você pode estar escutando e estar entrando por um ouvido e saindo pelo outro. É você ouvir bem, ouvir com atenção, com cuidado e falar pouco, falar o necessário apenas para direcionar na obtenção de informações para a situação que estamos buscando. Outro elemento muito importante que você deve saber sobre entrevista é que reflexões devem ser estimuladas. A entrevista também é um espaço onde nós podemos atuar e fazer processos reflexivos, insights, processos em que a pessoa consiga ampliar o seu olhar, a sua visão, a forma como ela enxerga algo que a priori ela não tinha. Mas isso significa o oposto de dar conselhos. Conselhos, ao contrário de reflexões, devem ser evitadas, assim como críticas, porque não nos compete. Enquanto profissionais, nós podemos fazer reflexões, mas fazer um julgamento de conselho, eu acho que você deveria fazer isso, ou acho que assim é melhor para você, não sei se assim é bom, pode ser que assim não compete enquanto profissional. Conselho e crítica a gente faz para amiga, para amigo, para marido, especialmente, tá? Para as maridas, enfim, para quem você quiser. Mas no ato profissional é processos reflexivos, portanto é numa perspectiva de que a própria pessoa chegue a uma determinada conclusão que nós almejamos, abre aspas, o caminho ideal satisfatório, tá? Porque o caminho ideal satisfatório é relativo. Então, ouve muito, fala pouco, reflexões são estimuladas e críticas e conselhos devem ser evitados. Apesar de ser demarcada por menos formalidade que a da escrita de um relatório, ela requer muita técnica. Fazer entrevista não é uma coisa fácil. Ao meu ver, o instrumental mais difícil. E como eu disse, ele perpassa todos os outros instrumentais. Então, eu quero que quando você pense em entrevista, você pense em uma ferramenta de trabalho onde você e um sujeito, ou você e a família desse sujeito, vão estabelecer um diálogo e um relacionamento para obter informações. Essa relação é uma relação interpessoal, mas não uma relação pessoal, amizade. É uma relação interpessoal entre profissional e usuário. E por isso mesmo é uma relação de poder e hierarquia. Nós, quando somos profissionais, já partimos de um pressuposto, né, de um poder institucional,
né? Existe um temor do outro lado, a pessoa se sente fragilizada. Então, nós temos que partir desse conhecimento, dessa maturação, de que há também uma relação de poder, por mais que não seja a nossa intenção, ela é imperceptível, ou às vezes é perceptível, vai depender tanto do sujeito como da sua postura. Além disso, enquanto relação interpessoal, ela tem essa natureza dialógica. Ela envolve uma conversa, não uma conversa do tipo ping-pong, tá. É uma conversa explicativa, descritiva, para aprofundar. A gente vai ver isso lá nas técnicas de entrevista. Mas que é fundamental que para você consiga obter as informações que você deseja, e as informações que você deseja na perspectiva de ampliar direitos e não de curiosidade, que você estabeleça um vínculo. Porque é a partir desse vínculo, quando você vai conseguir de fato fazer ali uma construção e não apenas uma obtenção de informações. Magalhães vai dizer que os instrumentais, eles possuem naturezas diversas. Existem os de comunicação oral e o de comunicação escrita. Até aqui nós vimos todos da parte oral, né? Que é a parte do face a face, do direto. O escrito é o documento, é o produto desse processo oral. Para Magalhães, ela vai dizer o seguinte: a interação face a face permite que a enunciação de um discurso se expresse não só pela palavra, mas também pelo olhar, pela linguagem textual, pela entonação. Ora, quando você usa uma entonação ou outra, a pessoa pode notar o seu julgamento, dependendo de como você olha o seu julgamento. Então, o corpo também fala. Então, existe a linguagem verbal, mas quando eu quero que você pense verbal, eu quero que você pense todo o contexto. A nossa roupa fala, a forma como a gente senta fala, a forma como a gente se posiciona, o nosso tom de voz, a altura da nossa voz. Por exemplo, aqui nesse momento, eu estou falando com vocês numa entonação extremamente assertiva, porque eu tô aqui para dar aula. Se vocês sentarem comigo para tomar um café ou para tomar uma cerveja, depende do que você quiser, eu aceito tudo, eu vou estar de outro jeito. A minha forma de comunicar é diferente. Lá eu não vou ser professora, eu vou ser Shelley. Tem elementos da professora? Com certeza. Mas tem elementos da Shelley em pessoa também. E quando fazemos uma entrevista, temos que observar isso. Como a gente olha, até a nossa maquiagem, a nossa roupa, a linguagem textual, a entonação da nossa voz, que vão contextualizar e possivelmente identificar subjetividades de uma forma mais evidenciada. Sendo assim, um discurso direto expressa uma interação dinâmica. E aqui você tem que observar esse face a face, o olhar, os silêncios, os gestos, a postura, né? Quando a pessoa fica muito nervosa, que a boca fica seca, não só sua, mas como da pessoa que você está entrevistando. Isso é observação, é você ter essas observâncias, porque isso é muito rico, tá? E isso faz talvez você adaptar a entrevista no meio do caminho. Ó, por ser um momento de diálogo, há de se ter postura, acolhimento, observar o tom de voz e visualizar o usuário como um sujeito de direito. Um bom entrevistador ouve muito e fala pouco e direciona verbalizações para os objetivos da entrevista. Olha, isso aqui é bem importante, tá? Por quê?
nós somos seres humanos. E o que todo ser humano faz desde que o mundo é mundo, minha gente, se você pensou agora naquele negócio, sua mente está poluída, é fofoca. A primeira coisa é fofoca, minha gente. É a cobra fofocando lá para Adão e Eva, para Eva, fofocando para não sei quem. A fofoca, ela é a arte da humanidade. Inclusive uma arte de resistência das mulheres ao longo da história. Mas a gente fala sobre isso depois. Mal do ser humano a curiosidade. Tu não é curiosa, não? Curioso. Curiosidade é uma coisa normal. Às vezes você vai ter mais curiosidade, menos curiosidade, beleza. Mas quando a gente está fazendo uma entrevista, pode ser que durante a entrevista surjam fatos que não tenham nada a ver com o objetivo da entrevista. Ah, porque fulano falou não sei o que, não sei o que. É importante que você tenha o tato de cortar. Porque não é ali daquele objetivo. E que você não pergunte coisas que não têm a ver com a entrevista, porque você ficou curioso. Então tem que se regular nesse aspecto. Então tem que direcionar no objetivo sempre da entrevista, estimulando reflexão e, vamos lembrar, evitando críticas e conselhos. Ao realizar uma entrevista, parte de um objetivo profissional, isso é a mesma finalidade. Olha, como todos os instrumentais, nós precisamos de um objetivo. Por que estou fazendo essa entrevista? É para conhecer melhor para uma situação de guarda familiar? É para uma viabilização de direitos? É uma situação de desproteção ou negligência à pessoa idosa? Então, a finalidade é sempre o primeiro passo que devemos saber. Sempre que possível, o primeiro passo para desenvolvê-la é munir-se das informações e antecedentes da situação a ser estudada, para obter elementos que possibilitem o avanço do diálogo. Vamos supor que você está indo fazer uma entrevista, você deve chegar minimamente preparado, minimamente que a gente chama brifado, né? Então você tem que ter algumas informações precedentes, senão você não vai saber conduzir a entrevista. Por exemplo, todos os entrevistadores que fazem entrevista com famosos, eles possuem uma grande equipe de produção, e essa equipe de produção costuma fazer essas informações, esses antecedentes. No nosso caso, somos nós mesmos. Como? Lendo os prontuários, lendo os documentos, lendo outros relatórios, contato com a rede, articulação da rede, para que você consiga avançar na entrevista, não ficar perguntando mais do mesmo ou informações que você já sabe, como por exemplo o endereço. Você pode pedir para confirmar, é diferente, porque senão você vai perder muito tempo. Temos que otimizar a entrevista, veremos em breve, inclusive, qual o tempo recomendado de duração da entrevista. Evitando que o usuário seja obrigado a repetir informações que já constam em um prontuário ou um auto processual. Por exemplo, no dia desse eu fui fazer um exame e, gente, eu passei por 4 pessoas me perguntaram a mesma coisa, eu já estava ficando irritada, juro a você. Imagina, a pessoa já vive falando daquilo o tempo todo. Para quê? Você vai ter um retrabalho para você e para a pessoa. E às vezes para o usuário falar aquilo novamente é cansativo, é desgastante. É uma outra, ou talvez uma outra violência. Então, tente ir o mais munido de informações que você puder para otimizar a entrevista, mas também para evitar a violência secundária institucional. Bom,
Você já deve ter percebido até aqui que a entrevista, né, é muito além de um diálogo, né, muito além de uma conversa. A conversa é uma conversa guiada, direcionada, que tem uma técnica, mas muito mais que um diálogo, nós dizemos que a entrevista integra toda a dimensão investigativa da nossa profissão. Enquanto profissão, nós temos, né, a dimensão investigativa, porque nós somos uma profissão que visa, em diversos momentos, para viabilizar direitos, garantir direitos, construir conhecimentos especializados. Construir conhecimentos. Por isso que a entrevista integra a nossa dimensão investigativa. E ela é um recurso indispensável para que estabelecermos vínculos com os usuários. Então, diferente de uma orientação, de um encaminhamento pontual, a entrevista ela conecta, tá? Ela conecta. E quanto mais entrevistas, mais conexão, certamente. Então, você tem que ver a entrevista como esse momento de conexão, de vínculo, de relacionamento, de diálogo, tá? E que tudo isso compõe a nossa dimensão investigativa na perspectiva de construção de conhecimentos profundos e críticos para a viabilização de direitos sociais. Então, a entrevista integra a dimensão investigativa, é um instrumento indispensável para o estabelecimento do vínculo, objetiva obter informações diretamente da realidade. Ou seja, você não vai usar uma fonte intermediária como uma análise documental ou um encaminhamento de outro profissional. Você vai diretamente ali na fonte, você vai ali de fato no que é a raiz da questão, é onde está a essência do processo. Sua preparação depende de conhecimentos indiretos sobre vários temas habilitantes para a intervenção. Quando nós fazemos uma entrevista, isso aqui é de acordo com o Guerra, citado pelo Conselho Federal de Serviço Social. Quando nós fazemos uma entrevista, pessoal, nós temos o objetivo, né, ali de construir um conhecimento, mas não só. Nós vimos que não é só diálogo, não é só conhecimento. Ela tem um objetivo, ela busca construir vínculo, ela busca viabilizar direitos sociais e humanos. Por isso ela requer conhecimentos indiretos. Quais conhecimentos indiretos? Ela quer que você conheça a política social, que você conheça o território. Porque como é que você vai fazer um encaminhamento se você não conhece o território? Como é que você vai construir um processo reflexivo se você não tem repertório? Vamos supor que você está lá frente a frente com a usuária e a usuária diz o seguinte para você: olha, meu marido, ele me obriga a fazer sexo com ele toda noite. Eu acabei de parir um menino, tem 15 dias, fiz uma cirurgia cesárea, mesmo cirurgiada, falo para ele que o médico disse que não pode, e ele diz que é homem mesmo, e homem merece a hora que quiser, a hora que ele quiser, eu tenho que dar. Como é que você vai desconstruir esse pensamento se você não tem repertório sobre gênero, sobre violência, sobre relações hierárquicas de poder, sobre como as mulheres vão sendo subalternizadas nas relações, vão sendo utilizadas, vão sendo desumanizadas? Você tem que ter conhecimento, então a sua entrevista vai ser quase um recenseador do IBGE, do censo. Você vai dizer, sim, vai ficar ping-pong. Nome, não sei o quê. Sofreu violência? Sim ou não? A entrevista é um diálogo.
por ser um biólogo, não que a gente vai dar conselho, mas processos reflexivos temos que fazer. Ou você vai ficar calada quando a mulher dizer que o marido está estuprando ela, estupro marital. Não vai dizer nada? Então, por isso que requer conhecimentos indiretos sobre vários temas, para que a gente possa intervir. A entrevista não é só para conhecer, não é só para dialogar, não é só para se relacionar, nem só para vínculo, nem só para obter informações. É para ativar, fazer a nossa intervenção profissional, encaminhamento, orientação, processos reflexivos. Beleza? Ora, caminhando para o finalzinho dessa aula, agora nós veremos quais são as etapas da entrevista, ou que nós chamamos de processualidade. A entrevista, enquanto parte do nosso arsenal, da nossa dimensão técnico-operativa, eu falei para você que a entrevista é um instrumento basilar porque é utilizado no estudo social. A entrevista acontece em domicílio, acontece na instituição, enfim, ela perpassa toda a nossa prática profissional. Ela, segundo Leo Góes Silveira, ela tem um processo metodológico, uma processualidade metodológica constituída por 3 etapas, que são as seguintes. A primeira etapa da entrevista é o planejamento. A segunda é a execução propriamente dita da entrevista. E a terceira é o registro, ou seja, as informações que foram coletadas vão ser registradas em um documento técnico. Das informações então, coletadas. Vem comigo e pega as 3 etapas da entrevista. Planejamento, execução e registro. E aí nós usamos o mnemônico PER para a gente lembrar desses processos, porque isso aqui cai muito nas tuas provas de concurso. Bom, agora nós vamos ver, pessoal, o que cada uma dessas etapas tem. E cada uma dessas etapas tem muitos processos, tá? Então, sempre que você for fazer uma entrevista, a primeira coisa que você tem que fazer é planejamento. Depois do planejamento, você vai para a execução, que é literalmente ir fazer a entrevista, seja em domicílio, seja no seu serviço, enfim. E posterior à realização da entrevista, depois você terá a síntese, né? Você fará a documentação e o registro dessa entrevista. Vamos começar pelo planejamento, que é a primeira etapa da entrevista. Aqui é o momento onde você se organiza, é onde você se planeja e é o ponto de partida. E tem muita gente que não faz essa parte, lamentavelmente. Ora, vai chegar um momento que você vai perder muito pouco tempo nessa parte aqui. Ela vai ser muito mais rápida, mas ela é fundamental para você ir munido de informações e otimizar a execução da entrevista e também o registro, tá? Como ponto de partida, ajuda a organizar a ação, a dar clareza aos objetivos, a orientar a intervenção de uma forma intencional. Ou seja, você vai estar mais alinhado ao objetivo, mais alinhado com a finalidade dessa entrevista para aquela situação que você está entrevistando. Para isso é necessário se preparar com base, né, nos conhecimentos indiretos, nas chaves teóricas, no eixo teórico, no eixo técnico, no eixo ético-político, conhecendo a política social da área em que se atua, a instituição, seus referenciais, o território. Quanto mais informações você tiver sobre isso, mais a sua entrevista vai ser otimizada. E como eu disse, vai chegar um momento que você já vai estar tão imersa na realidade que isso já vai estar, de certo modo, até um pouco inculcado na tua mente. É necessário definir a finalidade da entrevista, os objetivos e quais instrumentos de coleta de dados. Geralmente, nós fazemos entrevista através de um formulário, né? Que na
verdade, na prática, não é bem um formulário. É opcional o formulário, mas, de modo geral, nós fazemos essa coleta através de um modelo flexível que se chama entrevista semi-estruturada. Nós iremos a seguir isso, mas você não vai chegar na casa da pessoa e decidir: poxa, eu vou fazer aqui uma entrevista fechada, eu vou fazer aqui uma entrevista aberta, eu vou fazer uma entrevista semi-estruturada, vou aplicar tal coisa. Não, você tem que saber tudo antes de aplicar. Você vai chegar já para executar. Um ponto muito importante da primeira etapa da entrevista é delimitar o horário e o espaço físico onde ela será realizada. Ela vai ser realizada no serviço, ela vai ser realizada na casa da pessoa, vai ser realizada num terceiro lugar, sei lá, numa associação de moradores. Enfim, você precisa definir horário e local, bem como comunicar ao sujeito e à família que será realizada uma entrevista com ele. Não se chega de surpresa para fazer entrevista, seja ela no setor, seja ela no domicílio, tem que ter hora marcada e dia marcado. Ora, isso é bom para você, profissional. Organiza a sua agenda, mostra que você tem profissionalismo, mostra que você tem compromisso, e o usuário também se planeja, porque as pessoas precisam trabalhar. Então, às vezes eu vejo as pessoas marcando, por exemplo, eu tenho uma diarista na minha casa que ela vai geralmente uma vez por semana, 2 vezes, e aí ela tá tentando o Bolsa Família, né? E aí sempre traz marcas de entrevista com ela, aí não traz, e toda vez eu traz, marca no dia que geralmente ela vai lá para casa, que são segundas. É o dia que ela está trabalhando. Então, como é que você vai marcar uma entrevista no dia da pessoa trabalhando? Veja com ela o melhor dia para ela, assim, não parta de você. Eu sei que a gente tem que organizar a nossa agenda, mas vamos tentar sempre costurar e alinhar de uma maneira que fique boa para ambas as partes. É justo, né? As pessoas têm que trabalhar, têm seus compromissos, têm que arrumar casa. A vida é assim. Ou você gostaria que alguém chegasse na sua casa e não absolutamente nada? Eu mesmo odiaria. Até quando eu marco eu não gosto, que sabe surpresa. Então, fazer essa delimitação do horário e do espaço físico, onde, olha, eu quero que você venha aqui, fulano. A gente inclusive vai ver, quando a gente estudar entrevista em domicílio, vulgo visita domiciliar, que o Conselho Federal de Serviço Social, enfim, a massa crítica do serviço social recomenda que todo primeiro contato com o usuário ou sua família seja realizado no serviço, no domicílio. Eu particularmente acho muito prudente isso. Isso traz mais segurança para o profissional, mais segurança também para o usuário. E aí, se não for possível, aí sim vamos para a visita domiciliar. Mas se recomenda que sempre o primeiro momento, primeira entrevista, primeiro contato seja num ambiente institucional, até para te dar mais validade, enfim, de processual mesmo. Tem que ser num espaço que garanta a comunicação, o vínculo e o respeito, especialmente o sigilo. Então não pode ser num espaço aberto, não pode ser num corredor, não pode ser num banquinho da praça. Tem que ser num espaço aberto. Pode ser no banco da praça se a pessoa tiver muita vontade. Não, eu quero fazer aqui. Beleza, bora. Tendo sigilo, você conseguindo ouvir bem a pessoa, pode fazer no banco da praça. Pode dizer aí. A Charles Safer disse que não, isso é muito errado. Brincadeira, gente, só para descontrair.
você tem que fazer no melhor local. Claro que o banco de uma praça é recomendado, mas se a pessoa não, só faça aqui no banco da praça. A gente faz aqui no banco da praça aqui. Já aconteceu comigo, eu chamar muitas vezes o usuário para mim e falar, não quero fazer aqui mesmo. Eu falei, beleza. Tinha sigilo, estava possível a comunicação, ele estava com respeito a mim, a ele, não tinha ninguém do lado, fio lá mesmo. É aquilo que a gente vai se adaptando. Bom, a segunda etapa é a etapa mais complexa, porque é a execução de fato da entrevista. E essa execução, ela envolve momentos que estão articulados entre si, não necessariamente nessa ordem, mas é a parte mais difícil, a gente vai ver cada uma delas. A primeira etapa da parte da execução, você já agendou, você já se planejou, você está literalmente já pegando, você já agendou com o motorista o carro, vamos supor que seja uma entrevista em domicílio. Para dizer que uma entrevista no setor, você já agendou, a pessoa vai chegar lá, segunda-feira, de meio-dia, que é o horário de almoço dela. Beleza. Ela vai esperar no corredor, vai chegar a vez dela e ela vai sentar na sua frente. Vamos supor que é uma entrevista individual. A primeira etapa é o prelúdio ou etapa social, depois coleta de dados ou focalização, contrato, a síntese e a avaliação. Esses momentos estão articulados, não é que é primeiro um, depois o outro. Não, só o prelúdio, que é geralmente ali essa etapa social, o prelúdio é geralmente uma coisa que vem antes da música, antes da composição. Não é a composição, é algo para fazer a introdução. Porque imagina a pessoa sentar na sua frente, você já vai logo dizendo, e aí, qual é o seu nome? Não, é fazer ali aquela transição, acolher, o espaço tem que estar iluminado, a cadeira está confortável, perguntar se a pessoa quer alguma coisa, uma água, enfim, prelúdio. Aí depois você vai para a coleta de dados ou focalização, assim, focar nas informações que você quer, tem o contrato, a síntese e a avaliação. Essas outras, elas podem acontecer de uma maneira simbiótica, tá? Só o prelúdio que geralmente é mais no início, mas não necessariamente também. Vamos lá. A parte do prelúdio ou etapa social, que é o primeiro momento da execução da entrevista, é onde o usuário vai ser informado das etapas da entrevista. O tempo aproximado da duração, vai preencher algum formulário, se for necessário, e o registro da evolução da entrevista. Então, você vai ali, dar bom dia, boa tarde, vai fazer ali todo o social, vai dizer para ele o seu nome, você vai se apresentar, vai falar onde você trabalha, vai falar o seu creche e vai dizer que aquela entrevista você vai coletar informações porque tal situação aconteceu e o seu objetivo é, enfim, viabilizar direitos, que o sigilo está garantido, que a sua perspectiva ali não é de julgamento, nem de nada, é apenas ali de entender melhor a situação para trazer uma alternativa e pensarmos juntos ali uma saída. Então, o prelúdio você vai dizer as etapas da entrevista. Então, eu vou primeiro fazer isso, depois vou fazer aquilo. E o tempo de duração, olha, essa entrevista vai durar mais ou menos tantos minutos. Tudo bem para você? Chega com a pessoa, porque às vezes as pessoas têm outros compromissos, né? E às vezes pode ser que no decorrer da entrevista ela se alongue demais ou ela fique curta demais. Então, você já deixando para a pessoa mais ou menos o tempo de duração, ela vai ter uma noção, ela nem vai ficar ansiosa querendo terminar logo e nem vai ficar falando muito além
sendo necessário, que às vezes é um problema. A gente pode ter tanto usuário que é monossilábico, a pessoa fala, não. Ou pode ter aquele usuário que fala igual o homem que bebeu água de chocalho. Fala que você não consegue, você se perde de tanto que o usuário fala. Tem. Esses às vezes eu tenho mais, dependendo do local, se é uma cidade pequena, a pessoa fala mais, fala muito. Quando você diz a duração, você já está ali, é esse o tempo que a gente tem. Você se organiza, a pessoa se organiza e vamos seguir. A coleta de dados ou focalização requer habilidades do entrevistador na identificação e na seleção de necessidades e demandas apresentadas pelos entrevistados. Aqui é aquela parte muito, de atenção, de identificar de fato as necessidades reais e concretas que nem sempre foram pautadas imediatamente. As informações que vão ser colhidas durante esse processo vão servir para você avaliar prioridades, definir as situações que serão questionadas ou aprofundadas, porque às vezes você planeja uma entrevista sendo estruturada, aí tem lá uma pergunta, mas você está vendo que a conversa está indo para um outro lugar que talvez seja muito mais interessante, está trazendo mais informações, aí você tem que adaptar a tua entrevista. Por isso que você tem que estar muito atenta e inteira, no processo da entrevista. E aí você talvez queira aprofundar aquela situação. E a gente vai ver isso lá na parte das técnicas de entrevista. Assegurar a apreensão do conteúdo comunicado, tanto pela linguagem verbal como não verbal. Às vezes eu gosto muito de usar assim, você ficou com alguma dúvida? Tá tudo certo? É isso mesmo? Aí eu retomo e pergunto, é isso mesmo? Porque às vezes a pessoa fala, tá nervosa, especialmente nos inícios da entrevista, tem mais nervosismo, e aí a pessoa pode, então, assegurar que foi aprendido, assim, tem alguma dúvida, é isso mesmo? Enfim, nós iremos aprofundar isso lá nas técnicas de entrevista. Compreender a realidade que se apresenta através dos sentimentos, desejos e necessidades sociais. Então, é aquilo que eu falei, O corpo também fala, os gestos falam, os olhos falam, e geralmente nós estamos nessa relação de poder, de hierarquia, por mais que não seja o nosso objetivo. E nós temos que ter muita cautela em como o usuário também nos vê nesse aspecto. Também é necessário uma habilidade de escuta, de questionamento, de observação. É uma coisa que você vai treinando, inclusive com o tempo. Você fica mais, você observa mais, você escuta mais, você questiona nos momentos certos e necessários. Lembrando que na entrevista nós ouvimos muito e falamos pouco. Observação permitirá muitas vezes a decodificação de uma mensagem, de um gesto, de um silêncio, de uma pausa. Às vezes a pausa é uma reflexão. Ou às vezes a pausa é um momento de tristeza que está sendo ali. Mas vai, meu, estudei, que a gente tá essa hora, vai, o calor dele. Ser verbalizado, você vai observar essas pausas, esses gestos. Às vezes as pessoas começam a ficar apertando a mão assim, da ansiedade, ou a coçar a cabeça, a ficar fazendo assim, é uma coisa muito comum, a pessoa começa a fazer assim, não sei. Vai observando isso, tá? Durante a entrevista, cada pessoa tem um estilo, uma personalidade, do mesmo jeito que cada assistente social tem um estilo, uma personalidade. Uma coisa que teria eu, Shelly, fazendo uma entrevista, outra coisa é você fazendo uma entrevista. Por mais que estejamos ambos assistentes sociais, mas nós temos também o nosso estilo, a nossa personalidade, o nosso repertório, enfim, que também interfere aqui nessa coleta de dados.
questionamentos devem levar em consideração a relevância e a validade da questão. Porque às vezes tu faz questionamentos que não tem sentido com a situação específica que está ali. Vamos supor que você está fazendo uma entrevista, não vou ficar aqui sobre o quê, mas a pessoa cita que ela adora fumar um baseado. Ixi, eu adoro fumar um. Só que essa informação é irrelevante para a tua finalidade, para o objetivo da tua entrevista. Para que você vai perguntar? Para que você vai questionar isso? Ela falou porque ela quis, porque ela sentiu uma confiança, ela sentiu essa abertura contigo. Não significa que você deve explorar essa informação que foi dita. A especificidade e a clareza você vai deixar sempre muito claro para evitar qualquer má interpretação sobre o assunto. A parte do contrato. O contrato eu quero que você não entenda aqui o contrato como um papel que você vai colocar cláusulas e vai pedir lá para o usuário, vai mandar no WhatsApp do usuário e vai ter que baixar logo e assinar pelo logo. Não é isso. A parte do contrato é a manifestação de um acordo de vontades entre as partes. É deixar muito claro que a pessoa pode, por exemplo, interromper a entrevista sempre que ela quiser, que ela não é obrigada a responder se ela não se sentir confortável. É você pactuar com ela, por exemplo, o horário, explicitar o objetivo da entrevista, por que ela está acontecendo, qual foi o motivo que derivou que essa entrevista acontecesse. E você pode reformular esse contrato. Por exemplo, durante a entrevista pode ser que mude. Olha, essa entrevista você está falando informações um pouco além do necessário. Eu vou pedir que você fale mais dessa maneira para que a gente possa conseguir, para que eu consiga te auxiliar mais. Não use a palavra ajudar, certamente, né? Porque ajudar pode confundir as pessoas. Uma coisa que nós, assistentes sociais, temos que ter muita cautela ao usar a palavra ajudar. Nós vamos aqui te dar o devido encaminhamento, enfim. Vamos lá. Então, essa parte do contrato são as pactuações que você faz. Olha, vai ser tal horário, você pode me falar, tem um sigilo, o meu objetivo é esse, eu estou aqui para isso. Você pode interromper a qualquer situação, é você mostrar, falar sobre o serviço, o objetivo do serviço, para que ele também não tenha expectativas fantasiosas, que é uma coisa que pode acontecer, gente. Por quê? Por causa do medo, da relação da hierarquia. Pode ser que haja algumas fantasias ou narrativas, né, que são criadas. Eu vou perder a guarda do filho, vão colocar minha mãe numa instituição de acolhimento, num abrigo. As pessoas vão criando essas narrativas internas. É normal. Então, esse contrato sabe, essa relação de, olha, estamos juntos, é isso, simbora. A parte de síntese é o momento onde você organiza as ideias, tá? É como se fosse um momento final, você fala, você me falou isso e isso. É nesse sentido mesmo, posso seguir nessa interpretação para que você não tome interpretações aligeradas ou que você tenha distorções, especialmente porque geralmente se fala e pode, enfim, falar alguma coisa que não era o previsto inicialmente ou alguma coisa que te surpreenda. Então, ao final, você recapitula com o usuário, com a usuária, tudo que foi dito e vai ali fazendo síntese. É nesse aspecto, é assim, tá tudo bem, vai ali fazendo aquelas questões.
Na parte final da avaliação, retomar os objetivos da entrevista, as expectativas do usuário, perguntar, por exemplo, se ele ficou com alguma dúvida. Você pode fazer revisão de algum momento que você, olha, esse momento aqui eu acho que ainda não ficou muito claro para mim. Você pode falar mais sobre, etc. E pode, no final, fazer o planejamento conjunto de novas estratégias. Por exemplo, vamos pensar em você ir para um CAPS, para um centro de atenção psicossocial. Você me falou que está no uso de substância psicoativa. Como você se sente com relação a isso? Você não vai dizer que a pessoa tem que parar, que aí é uma escolha dela se ela está usando maconha, se ela está fumando pouco importa para a gente, não é? Para a situação específica da entrevista, a não ser que a entrevista tenha como fato motivador o uso de substâncias psicoativas, né? Aí sim, mas se não tiver como objetivo, aí você pode recapitular. Como você se sente com relação ao uso? Me sinto maravilhosamente bem. Aí tu vai dizer para a pessoa parar, tudo bem. A não ser que ela diga isso, mas aparente não. Aí a gente vai ter que ter um jogo de cintura para não ter uma prática meio policialesca. E vai começar a organizar as ideias para você registrar num documento posterior, que é a terceira etapa da entrevista, o registro das informações coletadas. Registrar é deveras importante, porque no registro as pessoas não vão acessar aquele teu momento face a face com o usuário, mas elas vão acessar o produto, o registro dessa entrevista. E é necessário também garantir direito ao usuário que ele tenha documentado a sua trajetória. Ele possa acompanhar a sua trajetória do seu atendimento, que ele possa também acessar essas informações registradas, na perspectiva, inclusive, de evitar que ele fale e repita informações que ele já falou diversas vezes. Então, essa parte do registro é um direito do usuário, mas é também ali um procedimento formal seu de registrar o caminho de volta, né, o close, aquelas situações que você viu, que você vai descrever, mas que você não só vai descrever, você vai interpretar, você vai analisar, você vai usar as chaves teóricas para trazer mais robustez ao teu raciocínio, mostrar ali tudo que essa cabecinha, essa mente brilhante tem de conhecimento, que é muito. Mostra o teu conhecimento, mostra que tu veio no registro. Objetivo é contribuir para a integralidade do atendimento e compartilhar o conhecimento com os demais trabalhadores. Ora, quando geralmente a gente escreve um relatório, a gente escreve um produto da nossa prática profissional, a gente caminha para a rede de serviço, caminha para o juiz, caminha para o médico, encaminha para um defensor público, encaminha para um promotor, encaminha para um conselho tutelar. Esse processo garante uma integralidade, evita repetições do usuário e outros trabalhadores da rede vão acessar o que essa sua mente brilhante viu, interpretou, observou, analisou lá no registro. As características de um registro de uma entrevista. É sintético, sem perder a profundidade, tá? Lembrando que essa questão de reprodução de falas, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de relatórios. É uma coisa que tem que ter muita cautela. É elaborado durante ou imediatamente após o atendimento. Nunca deixe para muito depois, que a gente vai o quê? A gente vai esquecendo.
a memória é curta. Então, assim fez o atendimento, o ideal é que você já faça registros. Por isso, a gente vai ver em seguida, é ideal você, dentro da tua jornada de trabalho, já reservar pelo menos 10 minutos após a entrevista para você já registrar. Porque se vier logo em seguida outro usuário, aí vai misturar as informações, você vai ficar sobrecarregado e você não quer isso para sua vida, né? Você quer uma vida organizada, uma vida decente, um trabalho legal. Então, sintético, sem perder profundidade, elaborado durante ou imediatamente após o atendimento. Durante, você tem que ter cuidado. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Como eu trabalhava num regime de trabalho assim muito intenso, que era urgência e emergência, quando eu ia fazer uma entrevista, eu anotava, tá? Até porque minha cabeça, assim, bilhões de coisas. Aí eu anotava no papel, eu sou dessa. Eu anoto no papel, assim, não anotava tudo, mas eu anotava os principais pontos, palavras-chave, alguma reflexão, um insight que me vinha na hora. E às vezes, quando eu estava anotando, eu via que a pessoa se esticava assim para ler o que eu estava anotando. Não que seja um problema, mas ela ficou incomodada. Queria anotar. Para que ela se sentisse mais confortável naquele vínculo que nós estávamos estabelecendo. A linguagem tem que ser clara, objetiva, com impecável correção gramatical, isso em todo o documento, e deve evitar o uso de adjetivos que expressem juízos de valor. Ora, aqui é crucial que isso não ocorra, né? Nenhum adjetivo, não nos compete adjetivar ninguém. Então, ocorre posteriormente ao registro de várias entrevistas, análise com base em referenciais teóricos, que são as chaves, e objetiva construir novos conhecimentos. Segundo a Eunice Fávero, ela diz o seguinte: apresentar-se e informar ao sujeito entrevistado os objetivos do trabalho faz parte dos deveres da conduta ética profissional. Sempre que nós iniciarmos, essa é uma questão que abala muito as redes sociais. Nossa, mas eu vou dizer que teve uma denúncia de violência? Vai dizer que você não está ali para julgar, que você não é policial, que você está ali apenas para ver os serviços disponíveis no município para ofertar para eles. É isso. Então, apresentar-se é o prelúdio ali. Informar o sujeito entrevistado os objetivos. Por que você está ali? É parte de um dever e de uma conduta ética. Ao realizar uma entrevista em razão de uma ação processual, especialmente, o assistente social, independentemente de sua postura e de seu desejo, ou não é algo que é pessoal do assistente social, está em uma posição de poder. A gente falou sobre isso. Ele representa para o sujeito o poder judiciário ou outra instituição de poder que integre o sistema de justiça, que tomará uma decisão a respeito da sua vida, da sua família, da sua comunidade. Olha o impacto que nós estamos lá. Embora não seremos nós que decisamos, mas para eles, a simbologia que nós vamos tirar o filho, perder a guarda, tirar a casa, sei lá, as imaginações são inúmeras, mas a gente não pode, justamente o objetivo de falar isso é desconstruir esses preconceitos que há sobre a nossa prática. Dizer que o nosso objetivo não é ali julgar, não é buscar a verdade, é apenas construir uma maneira de que todo mundo consiga acessar os seus direitos. Vamos falar agora do tempo médio de uma entrevista. E a gente está finalizando esse bloco, segura aí. Ora, o tempo médio de uma entrevista.
O tempo de duração de uma primeira... Isso segundo Leoboy e Silveira, que é basicamente a principal literatura que nós temos sobre entrevista no nosso país, tá? Esse artigo, inclusive, eu vou colocar para vocês aqui no material, no e-book, para vocês acessarem, façam download, vai estar lá linkado esse artigo. O tempo de duração, se você quiser ler, tá? Mas eu, sinceramente, não acho que é necessário, porque tudo que é importante desse artigo, eu já estou falando para você. O tempo de duração da primeira entrevista ocupa geralmente 45 a 50 minutos. Terapia, né? O tempo de uma terapia, né? A terapia geralmente é 50. Vê, aí com 1 hora, você pega 45 a 50 minutos para execução e os outros 10 minutos para registrar. Olha que legal. Considerando que o tempo superior diminui a capacidade de concentração, isso é verdade, inclusive para estudos, viu? Há várias pesquisas da neurociência, etc., que dizem que o nosso cérebro ele perde a capacidade de retenção com 50 minutos. Por isso que essa aula está encerrando, porque eu quero que você pause, beba uma água e volte para a próxima aula. Não vai olhar o Instagram, não. Oxe, valorize, mulher. Disciplina, não vai olhar o Instagram, não. Fica aqui, ó. Foco, atenção, esteja plena aqui. Então, para uma primeira entrevista, 45 a 50. Para uma segunda, terceira, quarta entrevista, é interessante diminuir. Aí vai ficar entre 45 a 30 minutos. É menor o tempo, tá? Então, primeira entrevista de 45 a 50, segunda e terceira entrevista subsequentes de 30 a 45 minutos. E por que você está me dizendo isso, Charlie? Porque isso cai em prova. Isso já caiu, isso já foi questão de prova. Quanto tempo é a primeira entrevista e quanto tempo é a entrevista subsequente? Agora você já sabe. Pois bem, a gente terminou a primeira parte de entrevista, conceito, falamos sobre, de um modo geral, esse processo de conhecimento, falamos sobre as etapas da entrevista, que é, muito bem, eu ouvi você falando aí para mim, planejamento, execução e registro, em cada um desses processos. No próximo bloco, nós vamos ver as técnicas de entrevista e responder a questão. Te espero lá. Shelley Galdino aqui novamente para darmos continuidade à nossa aula sobre entrevistas, importante e estratégico instrumento da nossa prática profissional. Bom, nós vimos na último bloco o conceito de entrevista, as partes processuais da entrevista e agora nós vamos entrar nas técnicas de entrevista, que são técnicas, ou seja, ferramentas, habilidades que você pode utilizar durante a execução da entrevista. É bom te dizer que certamente a entrevista ela possui um caráter profissional, relacional, dialógico, de estabelecer um vínculo, e é muito crucial que você, enquanto profissional, entenda que toda entrevista está perpassada pelo direito ao sigilo, isto é, o respeito e a garantia à privacidade e intimidade das pessoas que são envolvidas, e que o nosso objetivo na construção desse conhecimento não é buscar uma verdade no ato da entrevista,
construir um conhecimento, na verdade, inclusive, deixar claro que não estamos ali para ajudar nem o extremo, que é para julgar. Estamos ali para construir um conhecimento, para o processo de viabilização de direitos, e isso perpassa por nós conhecermos a história, né? A história de vida desse sujeito, das suas famílias. Então, quando a gente vai para entrevista, a gente vai entrar em aspectos que são muito íntimos, e é muito importante que você traga a confiança necessária para a entrevista. As técnicas de entrevista são várias técnicas, elas podem ser usadas de maneira concomitante, e alguma delas eu tenho certeza que você já utiliza ou já ouviu falar em algum momento da vida. Aqui está sistematizado, peguei como referência o artigo da Leoboy e da Silveira, que, como eu mencionei anteriormente, estará no teu material para você fazer o download. Vamos seguir? Olha só, técnicas de entrevista. Nós temos a primeira técnica, que é a mais conhecida de todas, o acolhimento. Mas por ela ser a mais conhecida, também muita gente se confunde sobre o que é acolhimento. Uma outra técnica é o questionamento, como o próprio nome já diz, mas iremos aprofundar cada uma delas. Envolve processos, né, de aprofundar o conhecimento. Clarificação é uma técnica que a pessoa ela vai falar uma informação para você, um relato, e você vai aprofundar, você vai deixar mais claro, porque às vezes ela não soube se expressar bem ou não conseguiu verbalizar tudo que precisava ou desejava. A reflexão, já mencionei para você em outros momentos, que é crucial reflexões na entrevista, isso a partir de repertórios, mas que conselhos e críticas devem ser, lembrem-se, evitados. Nós temos também a exploração e aprofundamento. Aqui vai ser para elementos de maior complexidade, onde nós vamos precisar aprofundar alguns temas, inclusive temas muitas vezes mais sensíveis. Temos também o silêncio sensível. Ora, na entrevista, ela é um espaço de verbalizar, e nós vimos que o verbal, ele é composto, a linguagem humana, ela é verbal e não verbal, e existem silêncios na entrevista. E aqui eu vou trazer os tipos de silêncio, porque isso cai também na tua prova de concurso. A parte da apropriação e conhecimento, que também veremos de uma maneira mais profunda, e a síntese integrativa. Bora ver cada uma dessas técnicas de entrevista detalhadamente? Vou começar por aquela que é, digamos assim, a mais conhecida e a mais necessária, não só na entrevista, mas em qualquer processo de trabalho. Porque um dos objetivos da nossa prática profissional ao prestar um serviço para um usuário, para uma família, nós sabemos que isso implica a criação de um vínculo. E para que haja um vínculo, é necessário ter relações. Essas relações, elas precisam ser claras, elas precisam estar colocadas de maneira muito sensível, certo? Especialmente porque geralmente nós atendemos pessoas que estão em situações de muita vulnerabilidade e risco social, e isso geralmente traz
é sofrimento. E quando a gente cria esse vínculo, nós temos que entender que ali parte daquele processo nós temos uma responsabilidade, sabe? Ou seja, nós temos uma implicação. Nós estamos envolvidos profissionalmente, sim, mas estamos. Então, a nossa intervenção, ela não pode ser burocrática e impessoal. Não é que ela vai ser pessoal, amigável, fofa, nem nada do tipo. A nossa profissão, ela vai pensar ali em histórias de vida, mas ali não é uma relação comercial, não é uma relação mercadológica, não é uma relação inclusive de falso carinhoso, sabe? Querida, amiga, e aí, mamãe? E a sua filha? Existem diversas maneiras da gente ser gentil sem necessariamente ter esse falso carinho, sabe? E nós temos, especialmente nas redes sociais, que ter muito cuidado com essas palavras pseudo-carinhosas que são muito genéricas, querida, amiga. Vamos tratar as pessoas pelo nome, né? De uma forma que não seja artificial esse acolhimento. Que o acolhimento seja não uma cartilha ou uma série de chavões ou palavras bonitas que nós façamos, mas que ele seja repleto de gestos gentis, sim, com certeza. Vamos ver aqui algumas questões sobre o acolhimento. Para Leogóis Silveira, o acolhimento é tanto uma técnica como um processo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consigo. Tá vendo? Vamos usar. Como técnica e como processo, o prelúdio, lembra que a gente falou do prelúdio, que é aquela parte inicial que acompanha a entrevista, ela tem que estar presente o tempo inteiro, mas geralmente acontece no início. Mas pode ser que durante a entrevista você perca alguma conexão, a coisa desanda, você pode fazer um prelúdio novamente. Vamos retomar essa entrevista, nessa direção, etc. O primeiro passo de qualquer entrevista é a cordialidade e a preservação das regras de educação. Então, sempre fazer saudações, bom dia, tudo bem, parte da vida, né? Assim, mas às vezes a gente se esquece na rotina, na pressa institucional. É importante manter essa cordialidade, essas regras de educação, perguntar se pode sentar, se pode entrar, se tem alguma questão que queira dizer, enfim. O entrevistado apresenta-se com clareza, solicitando que o usuário também o faça. Então, quando você sempre vai se apresentar, lembra que eu falei isso? Até a forma que eu coloco, você vai se apresentar, você vai dizer seu nome, onde você trabalha, quais os objetivos da sua prática profissional. É muito importante que você peça para a pessoa se entrevistar, para a pessoa se apresentar também, porque provavelmente pode ser que seja o primeiro contato. Claro que se for uma segunda entrevista não será necessário que ela se apresente. Ambos devem dizer por que estão ali. Aí você pode se apresentar enquanto assistente social da instituição, que está ali, né, para fazer isso, isso e isso. E pede para ela falar livremente por que ela veio ao serviço social, caso isso não esteja claro. O entrevistado diz por que veio, a assistente social explica qual é o seu objetivo. Então, o primeiro momento do acolhimento é justamente esse momento de conexão, de conectar
ressaltar e dizer que os primeiros minutos de uma entrevista são cruciais, tá? Então, dependendo de como é esse início, como é esse prelúdio, pode ser que a entrevista ela fique mais tensa e você não consiga todas as informações que você precisa. Beleza? Vamos lá. Além disso, nós temos o seguinte: a privacidade como direito. Ora, especialmente como a gente lida com situações muito íntimas da vida privada, é importante que você diga ao usuário que ele vai falar sobre a história dele, sobre a intimidade, sobre a vida dele, mas que esse entendimento está resguardado sobre o sigilo. No tocante também a como você se posiciona, evite usar palavras como "estou aqui para te ajudar", porque isso reforça o imaginário simbólico da nossa profissão como sendo algo, digamos assim, numa perspectiva caridosa, boa, sensível, simpática. Que não que a gente não tenha que ser sensível e simpática, mas não é nessa perspectiva da ajuda, assim, na viabilização dos direitos profissionais, dos direitos sociais e humanos. O usuário, como eu falei para vocês naquela parte da execução, ele tem que ser informado sobre as etapas da entrevista, né? Primeiro você vai perguntar os dados pessoais, depois você vai para perguntas sobre a situação envolvendo a família, ou sobre a situação de saúde. Você pôr um roteiro, pré-roteiro de uma entrevista sendo estruturada. Lembrar também de colocar o tempo aproximado de duração, se for necessário, preenchimento de formulário de identificação, registro da evolução da entrevista, para garantir dados relevantes não sejam esquecidos. O registro durante o processo da entrevista. Eu até já mencionei para vocês isso no bloco anterior, que há alguns usuários que podem ficar, digamos assim, um pouco tensos por registrar durante a entrevista. Mas você precisa ter os dados suficientes para elaborar posterior. Mas o registro, a gente viu que é a terceira etapa da entrevista, porém, o registro ele é uma consequência da entrevista. Você tem que estar focado na entrevista, você não pode prejudicar a entrevista em detrimento para registrar, sabe? A primazia é da face a face, é do olho no olho, é desse contato. Se você acha que está perdendo isso porque está registrando muito, pare de registrar, retorne. Vá dosando isso, vá sentindo como a entrevista vai se desenvolver. O acolhimento, segundo Alegoia Silveira, é o encontro entre sujeitos que se dá num espaço intercessor. Então, o acolhimento ele é um processo no técnico. Importante, o acolhimento só é possível quando há escuta e responsabilização para a construção de vínculos e compromissos, tratando o usuário não como alguém que está ali apenas para te dar informações, mas como uma pessoa que está relatando sua história, que tem direitos e que muitos deles provavelmente foram violados. Na entrevista, é um espaço de mediação
a responsabilização e criação de vínculos. E o acolhimento não pode se resumir ao ato de receber e ouvir. Uma sequência que busca, no tipo ping-pong, ficar apenas resolvendo questões. O objetivo do acolhimento, ele é muito maior. Ele é uma perspectiva de integralizar o usuário profissional com a instituição, pensando a sua dimensão individual, mas também a sua dimensão coletiva. Não se deve expor reações nem histórias da sua vida pessoal no ato da entrevista. Às vezes, para criar algum tipo de conexão, a gente costuma falar alguma coisa que aconteceu conosco para gerar algum ponto de contato. Isso é uma coisa um pouco complicada, porque pode confundir o seu relacionamento ali. Claro, não é proibido, mas evite e faça quando for necessário, porque às vezes os usuários também podem, não só a gente falar, mas o usuário também pode falar algo que nos é muito estranho, mas que para ele não é. Então evite reações, olhares, levantar sobrancelhas, fazer gestos de preocupação. Não que você vai ser uma porta, né? Não é isso. Mas é que você deve ter esse cuidado com as suas expressões faciais, embora às vezes eu sei que não vai dar para segurar. Não podemos, no ato da entrevista, entrar em relações comerciais, de amizade ou de qualquer outro benefício. Claro, uma coisa é uma coisa, até para te proteger, e uma outra coisa é, sei lá, talvez alguma relação. Mas de vez em quando já aconteceu comigo de uma colega minha de trabalho, há muitos anos, quando ela estava fazendo a entrevista, ela pegava a gente numa entrevista, sabe a quantidade de gente que e ficava querendo vender, gente. Meu Deus do céu, tem muita gente falando isso. Não faça isso, não seja essa pessoa, não. Primeiro que nossa relação profissional não tem que estar vendendo nada. Inclusive, eu vi notícias recentes de uma médica que durante o plantão estava vendendo cosmético, repasse de cosmético, e acabou negligenciando o atendimento e a criança veio a óbito. Então, cara, o mínimo que se espera, de regras de bom senso e boa educação é que não transforme isso numa relação de amizade ou qualquer outro benefício comercial. Mas atenção, Shelley, eu posso virar amigo dos usuários? Pode ser que vocês criem uma conexão, tá? E sim, isso é possível, nós somos seres humanos e nós somos seres gregários, nós nascemos para se juntar. Pode ser que sim, você se conecte com um usuário específico, mas isso vai ser uma consequência, não deve ser um objetivo de maneira alguma. O acolhimento pressupõe o princípio da realidade e expectativas dentro do que é possível, porque às vezes a gente pode, de alguma maneira, querer fazer promessas, criar muitas expectativas. Isso não é acolher, isso é, na verdade, trazer frustração. Segundo Leogol e Silveira, o acolhimento é transversal às demais técnicas, é uma tecnologia de construção de sujeitos que se reconhecem como portadores de direito e deve sempre, claro, estar lá entrelaçado com as nossas dimensões da profissão. Bom, vamos falar da técnica de entrevista agora sobre o questionamento. O questionamento, ele tem como objetivo justamente aprofundar o estudo e o conhecimento
o estudo e o conhecimento que o profissional está buscando ali daquela situação. Muito importante diferenciar que esse cenário não vai poder, questionamento não se trata sobre responder curiosidades, tá? Se trata sobre questões que têm a ver com a situação e especialmente com a sua prática profissional. Como é uma interação dinâmica, cada pessoa também desenvolve um determinado tipo de entrevistar, e isso, como eu já até mencionei para você anteriormente, também é a nossa personalidade, nosso jeito, mas temos que ter muito cuidado para não ser passivo-agressivo ao fazer essas questões. Vai exigir, ao fazer questionamentos, uma habilidade de perguntar e responder, essencialmente de responder, porque pode ser que durante a entrevista o usuário faça alguma pergunta para nós. E essa técnica é empregada do questionamento, especialmente em entrevistas iniciais, quando predomina a coleta de dados e se estabelece o contrato de trabalho. É quando você vai, de fato, ali fazer mais perguntas do que mesmo processos reflexivos. Bom, certamente, antes de entrar no questionamento, você tem que percorrer aquele prelúdio de esclarecer por que você está fazendo essas perguntas, o que derivou essas perguntas, quem você é e quais os impactos que essas respostas e perguntas terão e o que a instituição que você trabalha pode ofertar para aquela pessoa também ter ciência, se de alguma coisa ela se lembrar durante alguma resposta, ela poder te dar de uma maneira mais assertiva. Bom, aqui também é muito importante deixar claro que o usuário ele tem a liberdade de decisão de rechaçar o atendimento. Ele pode se negar a fazer a entrevista, ele pode se negar a responder perguntas, e você tem que deixar isso claro. Não, tá tudo bem, mas tem algum motivo específico, você pode buscar esclarecer. Às vezes há uma antipatia, né? O usuário não vai com a sua cara, pode acontecer. E você pode, você quer fazer com outro profissional, você pode dar essa, se for possível, né? Dentro dos limites do possível. O questionamento exige que se mantenha o foco na entrevista. Essa é uma parte difícil, porque a entrevista costuma depender de... Às vezes a pessoa fala demais, eu falo de menos. Ela pode tomar um outro rumo, mas que sempre deve você fazer essa retomada do eixo central da entrevista. Para Leogório Silveira, uma boa pergunta, ela vai exigir do assistente social o aprofundamento teórico sobre a temática tratada, porque da perspectiva só é possível problematizar se você conhece elementos. Por isso que é muito importante na entrevista você ter conhecimentos indiretos para poder fazer uma entrevista com mais repertório. O questionamento pode ser de vários tipos. Tem o tipo fechado e tem o tipo aberto. O fechado é idade, sim ou não, profissão, tem família extensa, etc. Ou pode ser do tipo aberto, que são perguntas mais descritivas, né? São perguntas mais reflexivas, mais longas, que vai ser um pouco mais, menos ping-pong.
Geralmente, né, o questionamento ele envolve essas duas, tanto de tipo fechado como a de tipo aberto. Quando se deseja uma resposta precisa e clara, a pergunta deve ser elaborada de forma que não induza dúvidas. Aqui é uma coisa bem difícil, porque geralmente pode ser que você seja um pouco prolixo, porque é um tempo, são muitas coisas muito delicadas e às vezes você pode induzir a resposta na sua pergunta. Então tenha cautela para não induzir respostas no ato de perguntar e também tenha cautela para não fazer assim muitas perguntas juntas na hora de fazer as perguntas, sabe? Às vezes eu coloco 2, 3 perguntas, isso vai gerar uma confusão e vai gerar às vezes mais dúvida. Então faça uma pergunta por vez, a não ser que elas sejam de fato correlatas. Além disso, as perguntas mais abertas proporcionam revelações de dados muito ricos. Você pode fazer perguntas: me explique mais sobre isso, me fale mais sobre isso. Não na perspectiva de chavões nem frases feitas, porque isso pode levar a situações desagradáveis, ou mais na perspectiva de ouvir mesmo, de que ela explore mais aquilo que ela está falando, até para desencadear uma conexão e uma boa relação. Segundo Léo Góes Silveira, para fazer questionamentos a gente tem que ter experiência, mas também a gente tem que ter habilidade, ter essa habilidade de ouvir, de ter um bom senso também do que perguntar e como perguntar, para que a gente consiga o máximo de retorno e a entrevista não entre num clima de interrogatório. O questionamento vai depender muito dos dados que coloca, né, que o usuário coloca, mas também das nossas perguntas, o que nós pautamos e como que a gente pautamos. Para Léo Góes Silveira, a melhor maneira de desenvolver uma entrevista é ouvir de maneira atenta, mas também ficar em silêncio, mas agir como um ouvinte ativo, olhando nos olhos. Isso é uma questão muito importante. Quando alguém estiver falando com você, sempre olhe nos olhos. E aí, gente, não é só na sua prática profissional, na sua vida, com seus amigos, com seu marido, sua marida. Olhe nos olhos da pessoa com qual você conversa. Prestando atenção nos detalhes, nos gestos, fazendo anotações, pensando em próximas perguntas. Pode ser que alguma pergunta surja a partir de uma resposta e essa pergunta não estava prevista anteriormente. Para a Léo Góes Silveira, nessa técnica do questionamento, nós podemos usar a confirmação. Você quis dizer que isso é assim? Porque mostra que você está ouvindo, que você está prestando atenção no que ele está dizendo e ele vai achar assim que é algo bom ser ouvido e a maioria das pessoas querem ser ouvida. E você pode usar é mesmo? Que mais? Continua. Me explica mais sobre isso. Bom, sobre questionamento é isso. São técnicas que nós utilizamos na perspectiva justamente de pensar e aprofundar determinadas situações, fazendo perguntas como: o que você está sentindo? O que você entende sobre isso? O que essa situação te diz e te revela? Outra técnica da entrevista é a reflexão.
Eu falei para vocês que reflexões devem ser estimuladas e coloquei para vocês um mapa mental que está disponível para vocês no e-book, justamente nessa perspectiva de pensar a entrevista como um momento não só de diálogo, mas de processos reflexivos, especialmente numa perspectiva de aprofundar uma questão que está sendo colocada para justamente ir além do instituído, aprofundar melhor algumas questões. Para elas existem várias maneiras de fazer isso, mas a reflexão é justamente para evidenciar contradições, romper a aparência, tentar, sempre que houver ser colocado um problema, pensar outro lado da questão, o lado positivo das coisas, porque geralmente há uma carga negativa, mas aí a pessoa está olhando tanto para aquilo que ela não consegue ver, tipo, o outro lado, sabe? Isso é muito importante para a gente poder conduzir uma entrevista mais assertiva, mais, enfim, que faça muito além do que simplesmente coletar informações. Segundo ela também, é um momento de reflexão das pessoas refletirem sobre as suas práticas, sobre o que aconteceu, para ela organizar os seus pensamentos. A reflexão também é uma forma de organizar os pensamentos durante a entrevista, buscando aí fazer conexões, identificar contradições, entender necessidades que a priori não estavam vistas e, quem sabe, até desfazer alguns pensamentos e crenças limitantes. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma entrevista na minha sala que tinha um objetivo bem assim, pragmático, sendo que dessa entrevista acabou vindo outras coisas. E aí, numa conversa, essa mulher, que era mãe de um usuário que estava internado no meu local de trabalho, ela começa a falar que se sente muito culpada por ele estar internado. Porque, segundo ela, ele estava daquele jeito, estava completamente daquele jeito, porque ela foi permissiva com ele por usar maconha. E ela se sentia assim, muito culpada e começou a chorar. E aí eu aproveitei esse momento para refletir com ela por que ela se sentia assim, a dizer a ela que ela fez o que ela pôde dentro das possibilidades dela, que ele era uma pessoa que tinha as suas próprias personalidades, gostos, desejos, que era uma pessoa muito além dela,